Quando a gente olha nos olhos, a gente tem que ler o amor que a outra pessoa está dizendo. Eu quero que você veja o quanto que o papai te ama. Eu quero que você veja nos meus olhos o quanto que eu amo você. Olá, pais que constroem destino! É uma alegria muito grande ter você aqui no nosso clube. Quero falar com você sobre relacionamentos difíceis entre pais e filhos. É uma realidade em muitas famílias, o desentendimento entre pais e filhos, brigas, confusões, conflitos, falta de respeito, birra e por aí vai. Nós sabemos que é uma situação que muitos pais têm dificuldade de lidar e não sabem o que fazer para mudar essa situação. Nesse vídeo eu quero trazer para você 3 estratégias que vai ajudá-lo a resgatar o relacionamento com seus filhos ou até mesmo aprimorar, melhorar o seu relacionamento. Se ele já é bom, vai ficar melhor, ok? Então vamos para as nossas 3 dicas. E a primeira estratégia que eu quero compartilhar com você é o poder da validação. Eu sei que em meio ao caos é até complicado você pensar em validar. É até complicado você pensar, poxa, eu tô querendo brigar, eu tô querendo xingar e agora você está dizendo para mim que eu devo validar, que eu devo dizer palavras de incentivo, de amor, de carinho. É isso mesmo, porque validação é quando você expressa o amor através das palavras, expressar o amor através do elogio. E em meio à crise, esse é o maior desafio que você vai enfrentar, é encontrar algo bom em meio ao caos. Então veja bem, validar é você olhar para o seu filho e exaltar as características positivas que ele tem. É olhar para a sua filha e trazer elogios, trazer palavras que edificam. Veja bem, existe um poder naquilo que falamos. Existe um poder na palavra liberada do pai e da mãe. Porque aquilo que você diz a respeito dos seus filhos vai se tornar realidade. É fato. Você percebe que muitos filhos, eles estão tristes, depressivos, eles estão entrando em muitas crises, mas eles não estão ouvindo palavras que validem a vida deles. Pelo contrário, quando os pais falam, você não vale nada, você é um bagunceiro, você é um teimoso, você é desobediente, você não me ouve, são palavras destruidoras. E essas palavras criam caos. E o caos, ele gera conflitos. Ele vai gerar instabilidade no relacionamento. Então a primeira estratégia que eu quero trazer para você é a validação. É você tomar muito cuidado naquilo que você diz a respeito do seu filho. Mesmo que naquele momento você veja e fale assim, mas isso ainda não existe na vida do meu filho. Nós temos um entendimento a respeito da criação, a materialização das nossas crenças. Tudo aquilo que você potencializa na sua mente, tudo aquilo que você potencializa no seu coração vai se tornar realidade. É a seguinte sequência. Uma comunicação, ela sempre vai gerar um pensamento. Esse pensamento vai gerar um sentimento. E esse sentimento vai gerar uma crença. E já é provado cientificamente que toda crença ela é autorrealizável. O que significa isso? Aquilo que eu acredito vai acontecer. Se você diz para o seu filho palavras que depreciam ele, se você libera para o seu filho palavras que entristecem ele, isso tudo vai criar um sentimento. Esse sentimento que ele tem vai criar essa crença e ele vai dizer, eu sou teimoso, eu não consigo nada, eu não tenho valor. E isso vai se tornar realidade na vida do seu filho. Então, para mudar esse cenário conflituoso, para mudar esse cenário de briga e de confusão, eu quero deixar essa primeira estratégia e esse grande desafio para você. Comece a liberar palavras de vida sobre os seus filhos. Diga para os seus filhos palavras de elogio, palavras que geram alegria no coração deles. Palavras, veja o que eu vou dizer para você, palavras são como setas que não voltam depois que foram lançadas. É igual uma seta, depois que você lançou, ela não volta mais. Mas elas podem ser anuladas, elas podem ser canceladas quando ainda dá tempo, ok? E como se cancela, como se anula uma palavra que foi lançada? Com palavras engrandecedoras, com palavras, novas palavras. Se eu digo que, meu filho, você é teimoso, eu não vou falar mais isso. Eu vou trazer uma palavra engrandecedora sobre a vida dele. Filho, você tem um potencial enorme. Filho, você é uma pessoa persistente. Você é uma pessoa corajosa. Então eu tiro as palavras
que limitam as crenças do meu filho, da minha filha, por palavras que vão engrandecê-lo, que vão fortalecê-lo, que vão possibilitar a eles um futuro promissor. Então a primeira estratégia que eu quero deixar para você é o poder da validação. É o ato de expressar o seu amor através de elogios, de palavras engrandecedoras. Coloque um vigia nos seus lábios. Isso mesmo, cuidado com o que você diz, porque aquilo que você diz sobre os seus filhos e para os seus filhos cria realidade. Existe poder na palavra que sai da boca de uma mãe e da boca de um pai. Faça o seu filho a melhor versão dele mesmo. Faça do seu filho um potencial na terra. Então vamos para a nossa segunda estratégia, como aprimorar e resgatar o relacionamento com os seus filhos. A segunda estratégia que eu quero trazer para você é o poder do abraço. Isso mesmo, existe um poder tão grande no abraço que infelizmente não tem sido aproveitado pelos pais, pelas famílias e até nos relacionamentos entre marido e mulher. Eu vou perguntar para você, hoje você já deu um abraço como esse que eu vou explicar? Um abraço de 40 segundos, um abraço bem apertado, um abraço bem carinhoso em alguém? Se você não deu esse abraço, você perdeu alguns benefícios que eu vou ensinar. Olha só o que você pode trazer de benefício através de um abraço, que nós falamos o abraço de 40 segundos. A ciência já comprova, a ciência já traz para nós o entendimento do benefício que um abraço de 40 segundos traz. Por que 40 segundos? Não é aquele abraço de tapinha nas costas, não é aquele abraço rápido, mas é um abraço que através desse abraço vai produzir em você e na pessoa que você está abraçando um neurohormônio chamado ocitocina ou ocitocina. Esse neurohormônio, ele é conhecido como o neurohormônio do amor ou neurohormônio da felicidade. Ele traz benefícios tão grandes na vida do seu filho que eu quero que você comece a praticar isso no seu dia a dia. Se você não tem esse hábito de abraçar os seus filhos com essa intensidade, você tem esse desafio de começar 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos. Comece a praticar isso muitas vezes durante o seu dia. Toda oportunidade que você tiver, abrace os seus. Porque através do abraço de 40 segundos, com a produção do neurohormônio ocitocina, quais são os benefícios que você vai gerar? Olha só o que a ciência já traz de comprovação dos benefícios desse neurohormônio. Ele reduz os batimentos cardíacos, ele diminui a pressão arterial e a ansiedade, ele protege o sistema cardiovascular do estresse. Então, em situações de estresse, em situação de ansiedade, em situações conflitantes, esse abraço tranquiliza. Eu quero compartilhar com você uma experiência pessoal. Eu me lembro algum tempo atrás, o meu filho Joshua, hoje ele tem 6 anos. Na época ele devia ter entre 4 e 5 anos de idade. Uma situação que nós vivenciamos que ele ficou muito nervoso. Ele estava muito assim alterado. Eu me lembro que naquele momento eu não briguei com ele, eu não falei, eu simplesmente abracei-o. Quando eu abracei, eu comecei a validar no ouvido dele o quanto eu o amava e o quanto ele era importante para mim. Naquele momento ele começou a acalmar, porque a produção de ocitocina naquele momento começa a diminuir o batimento cardíaco, começa a trazer para ele essa sensação de paz, de felicidade, de alegria. Então essa estratégia ela é poderosa e também, olha só, ela já é comprovada como um anti-inflamatório natural. Ele ajuda vários aspectos, não somente emocional, mas também físico na vida do seu filho. A ocitocina, ela é liberada mesmo em situações de estresse. Então, mesmo em situações difíceis, traga essa realidade. Principalmente se você tem o seu filho pequeno, que você ainda consegue se aproximar dessa maneira. Abraça, valide, acalme a situação com esse abraço de 40 segundos. Sabe, muitas vezes as pessoas, elas não têm vontade de falar para as outras pessoas dos problemas que elas estão enfrentando. Se você tem um filho, uma filha um pouco maior, entrando aí na pré-adolescência, começa a ter situações que o seu filho já guarda mais coisas e não compartilha com você. Mas se você pratica o abraço de 40 segundos, isso vai motivar a sua filha e o seu filho a compartilhar coisas que estão no coração deles. Às vezes
situações conflituosas, medos, situações que está enfrentando no dia a dia, na escola, que de repente você nem sabe o que está acontecendo com o seu filho. Mas quando você dá esse abraço, você, como se fala assim, você desmonta, você quebra toda a fortaleza que está sendo criada ao redor do seu filho e naquele momento ele começa a se abrir. Ele abre o coração e ele começa a compartilhar com você as coisas grandiosas que estão dentro dele, que muitas vezes ele não sabe nem o que fazer com aquilo. Então essa estratégia, ela é poderosa. Pratique, independente da idade do seu filho. Se tem 3, 2, 4, 5, 10, 13, se é adolescente. Mas eu nunca fiz isso. Comece 10 segundos, 15 segundos, vai aumentando e vai se aproximando. Lembra disso. O abraço produz ocitocina, o hormônio da alegria. Todo mundo está pedindo por um abraço. Principalmente o seu filho e a sua filha pede o seu abraço. Muito bem, pessoal, estamos indo para a nossa terceira estratégia, como resgatar e aprimorar o relacionamento com seus filhos. Então, nós vimos a primeira estratégia, validação, a segunda, abraço de 40 segundos e agora a terceira estratégia é olhar sempre nos olhos. O poder do olhar, o poder da validação, o poder do abraço e o poder do olhar. Isso mesmo, é estar sempre de corpo e alma com os seus filhos. Sabemos que na agitação do dia a dia, em vários momentos, você está no piloto automático. Você está fazendo as coisas em casa, você está trabalhando, a hora que chega em casa com seus filhos, muitas vezes você está no piloto automático e isso é um grande perigo para que você não tenha um bom relacionamento com os seus filhos. Então eu quero trazer essa estratégia. Quando você perceber que as coisas estão muito agitadas, quando você perceber que a sua vida está a 1000 por hora, e você não está olhando nos olhos das pessoas, principalmente nos olhos dos seus filhos, você está perdendo coisas preciosas e maravilhosas. Eu estou aqui nesse exato momento gravando esse vídeo para vocês e quem está aqui comigo é o meu filho Joshua. Eu estava falando aqui sobre a segunda estratégia e eu falei sobre o abraço de 40 segundos. Logo depois que eu terminei de gravar, ele veio correndo aqui, chorando, me abraçando e para você ver como isso é poderoso. Eu quero chamar o Joshua porque eu vou ensinar na prática para você o poder do olhar. Vem cá, filhão. O Joshua está comigo aqui. E a gente está nesse momento gravando essa aula, gravando esse conteúdo para você, para que você tenha um bom relacionamento com seus filhos, ok? E quando eu falo sobre olhar nos olhos, eu quero que você entenda que olhar nos olhos do seu filho, olhar nos olhos das pessoas é fazer uma leitura da alma. Isso mesmo. Por quê? Porque os olhos, eles revelam aquilo que de verdade está acontecendo. Quando você vai olhar para alguém e essa pessoa não tem coragem de olhar nos seus olhos, pode ter certeza que tem alguma coisa errada. Se seu filho, se a sua filha não tem coragem de ficar olhando nos seus olhos, tem alguma coisa aí que eu quero que você comece a perceber. Tá perdendo intimidade, tá perdendo a profundidade. Então eu quero mostrar para você na prática como que nós fazemos isso, ok? Vamos lá? Olhar nos olhos, ele pode vir depois acompanhado do abraço de 40 segundos e da validação. Aqui você fecha as 3 estratégias, ok? Então olhar nos olhos é sem dar risada, sem brincadeira, é você ter um tempo olhando nos olhos do seu filho.
Esse é o poder da validação, do abraço de 40 segundos, do olhar nos olhos. Pratique isso e eu tenho certeza que toda confusão, toda briga não vai permanecer dentro da sua casa, dentro dos seus lares. E o seu relacionamento com seus filhos vai crescer, desenvolver e vai ser o melhor relacionamento entre pai e filho, mãe e filhos. Um grande abraço para você, obrigado por fazer parte do nosso clube e até o nosso próximo estudo.